Jaga Nikya. Kutadanta Sutta. Um sacrifício sem sangue. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava perambulando pela região de Magadha com uma grande sanga de bicucos, com 500 bicucos, até que por fim ele acabou chegando num vilarejo brahmane denominado Kanumata. Em Kanumata ele ficou no Parque Ambalalika. Agora, naquela ocasião, o Brahmane Kutadanta vivia em Kanumata, uma propriedade real com muitos habitantes, rica em pastagens, árvores, rios e grãos, uma concessão real, uma doação sagrada que lhe foi dada pelo rei Senia bin Bisra de Magadha. Justamente nessa ocasião Kutadanta planejava fazer um grande sacrifício, 700 touros, 700 bois, 700 novilhos, 700 bodes e 700 carneiros estavam todos amarrados nos postes de sacrifício. Os Brahmanes chefes de família de Kanumata ouviram. Gotama o contemplativo, o filho dos Sakyas, que adotou a vida santa deixando o clã dos Sakyas, estava perambulando pela região de Magadha com uma grande sanga de bicucos, com 500 bicucos, chegou em Kanumata e está no Parque Ambalalika. E acerca desse mestre Gotama existe essa boa reputação, esse abençoado é um aranha, perfeitamente iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de divais e humanos, desperto, sublime. Ele declara, tendo realizado por si próprio com o conhecimento direto este mundo com os seus divais, maras e brahmas, esta população com seus contemplativos e brahmanes, seus príncipes e povo. Ele ensina o Dhamma, com significado e fraseado corretos, que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, e ele revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. É bom poder encontrar alguém tão nobre. Assim, os Brahmanes chefes de família de Kanumata saíram de Kanumata em grupos e bandos e se dirigiram para o Parque Ambalalika. Agora, naquela ocasião, o Brahmane Kutadanta havia se retirado para o andar superior do seu palácio para a sesta. Então ele viu os Brahmanes chefes de família de Kanumata saindo de Kanumata em grupos e bandos e se dirigindo para o Parque Ambalalika. Ao vê-los perguntou ao seu ministro, estimado ministro, por que os Brahmanes chefes de família de Kanumata estão saindo de Kanumata em grupos e bandos e se dirigindo para o Parque Ambalalika? Senhor, ali se encontra Gotama o contemplativo, o filho dos Sakyas, que adotou a vida santa deixando o clã dos Sakyas, que estava perambulando pela região de Magadha. Igual ao verso 2. Eles estão indo ver esse mestre Gotama. Então, Kutadanta pensou, eu ouvi que o contemplativo Gotama sabe como realizar da forma correta o sacrifício de 3 modos com os seus 16 instrumentos. Agora, eu não sei isso, mas quero fazer um grande sacrifício. E se eu fosse até o contemplativo Gotama e perguntasse sobre esse assunto? E assim ele mandou o seu ministro até os Brahmanes e chefes de família de Kanumata para pedir-lhes que esperassem por ele. E naquela ocasião muitas centenas de Brahmanes estavam em Kanumata com a intenção de tomar parte no sacrifício de Kutadanta. Ouvindo que a intenção dele era de visitar o contemplativo Gotama, eles foram até onde ele estava para perguntar se aquilo era verdade. Assim é, senhores, eu irei visitar o contemplativo Gotama. Senhor, não vá ver o contemplativo Gotama. Igual ao DN 4.5. Sendo assim, mestre Kutadanta, não é apropriado que você vá ver o contemplativo Gotama, ao invés disso, é apropriado que o contemplativo Gotama venha vê-lo. Quando isso foi dito, o Brahmane Kutadanta disse para aqueles Brahmanes, agora, senhores, ouçam de mim porque é apropriado que eu vá ver o contemplativo Gotama e porque não é apropriado que o mestre Gotama venha me ver. Igual ao DN 4.6. Visto que o contemplativo Gotama chegou em Kanumata, ele é nosso hóspede e como nosso hóspede ele deve ser honrado, respeitado, reverenciado e venerado por nós. Sendo assim, senhores, não é apropriado que o mestre Gotama venha me ver, ao invés disso, é apropriado que eu vá ver o mestre Gotama. Ao ouvir isso, os Brahmanes disseram para Kutadanta, Senhor, visto que você elogia tanto o contemplativo Gotama, então mesmo estando a uma distância de 100 yojanas daqui, seria apropriado que aqueles que têm fé fossem visitá-lo. Portanto, Senhor, iremos visitar o contemplativo Gotama. E assim, Kutadanta foi com uma grande comitiva de Brahmanes para o Parque Ambalalika. Ele foi até o abençoado e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, ele sentou a um lado. Alguns Brahmanes e chefes de família homenagearam o abençoado e sentaram a um lado, alguns trocaram saudações corteses com ele e após a troca de saudações sentaram a um lado, alguns juntaram as mãos em respeitosa saudação e sentaram a um lado. Kutadanta disse para o abençoado, Venerável Gotama, eu ouvi que você sabe como realizar da forma correta o sacrifício de 3 modos com seus 16 instrumentos. Agora, eu não sei isso, mas quero fazer um grande sacrifício. Seria bom se o contemplativo Gotama pudesse me explicar isso. Então, Brahmane, ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, senhor, Kutadanta respondeu. O abençoado disse o seguinte. Brahmane, certa vez houve um rei chamado Mavijita. Ele possuía grande riqueza e posses, uma grande quantidade de barras de ouro, uma grande quantidade de celeiros, uma grande quantidade de campos, uma grande extensão de terras, inúmeras esposas e uma grande quantidade de escravos e escravas. Certa ocasião, quando o rei Mavijita refletia em particular, o seguinte pensamento lhe ocorreu, eu adquiri grande riqueza em termos humanos, eu ocupo uma ampla extensão de terra que conquistei.
E se agora eu fizesse um grande sacrifício que trouxesse proveito e felicidade por muito tempo? E chamando seu sacerdote, ele disse a ele o que havia pensado. Eu quero fazer um grande sacrifício. Instrua-me, venerável senhor, como devo fazer um grande sacrifício que traga proveito e felicidade por muito tempo? O sacerdote respondeu, o reino de vossa majestade está assediado por ladrões, vilarejos e cidades são pilhados, o campo está infestado por bandidos. Se vossa majestade impusesse um novo imposto nessa região, essa seria uma atitude incorreta. Suponha que vossa majestade pensasse, eu irei me livrar dessa praga de ladrões através de aprisionamentos e execuções, ou através de multas, intimidação e banimento, assim não seria dado um fim apropriado a essa praga. Aqueles que sobrevivessem, mais tarde causariam dano ao reino de vossa majestade. No entanto, com este outro plano vossa majestade poderá eliminar por completo essa praga. Para aqueles que no reino se dedicam ao cultivo e ao pastoreio, que vossa majestade lhes distribua grãos e ração, para aqueles que se dedicam ao comércio, conceda capital, para aqueles no serviço público, pague salários adequados. Então, essas pessoas, estando concentradas nas suas ocupações, não irão causar dano ao reino. As receitas de vossa majestade irão se incrementar, o reino estará tranquilo e não assediado por ladrões, e as pessoas, com alegria nos seus corações, irão se entreter com os seus filhos e manter as suas casas com as portas abertas. Dizendo, assim seja, o rei aceitou o conselho do sacerdote, ele deu grãos e ração, capital para o comércio, salários adequados, e as pessoas com alegria nos seus corações, mantinham as suas casas com as portas abertas. Então, o rei Mavigita mandou buscar o sacerdote e disse, eu me livrei da praga dos ladrões, seguindo seu plano a minha renda cresceu, o reino está tranquilo e não assediado por ladrões, e as pessoas, com alegria nos seus corações, se entretêm com os seus filhos e mantêm as suas casas com as portas abertas. Agora eu gostaria de fazer um grande sacrifício. Instrua-me como isso deve ser feito para que traga proveito e felicidade por muito tempo. Quanto a isso, senhor, vossa majestade deveria chamar os catias das cidades e do campo, os conselheiros e ministros, os brahmanes mais influentes e os ricos chefes de família do reino, e dizer, eu gostaria de fazer um grande sacrifício. Ajudem-me nisso, senhores, para que traga proveito e felicidade por muito tempo. O rei concordou e assim fez. Senhor, que o sacrifício tenha início, agora é o momento, majestade. Esses 4 grupos que ofereceram aprovação serão os instrumentos para o sacrifício. O rei Mavigita estava dotado com 8 qualidades. Ele era bem nascido pelos dois lados. Igual ao DN 4.5, impecável com respeito ao nascimento. Ele era belo, digno de ser contemplado. Ele era rico, com grande riqueza e posses. Ele era poderoso, possuindo um exército com 4 divisões, que era leal, confiável, fazendo luzir a sua reputação entre seus inimigos. Ele era um doador fiel e um anfitrião, que não fechava a porta para os contemplativos, brahmanes e errantes, pedintes e necessitados, uma fonte de bondade. Ele era bem estudado naquilo que deve ser estudado. Ele sabia o significado daquilo que tinha sido dito, explicando, esse é o significado disso que foi dito. Ele era inteligente, erudito, sábio, capaz de perceber a vantagem no passado, no futuro ou no presente. O rei Mavigita estava dotado com essas 8 qualidades. Elas constituíam os instrumentos para o sacrifício. O sacerdote estava dotado com 4 qualidades. Ele era bem nascido. Ele era sábio, versado nos mantras. Ele era virtuoso, com a virtude madura, possuindo virtude amadurecida. Ele era inteligente, erudito, sábio, o primeiro ou segundo a segurar a concha do sacrifício. Ele estava dotado com essas 4 qualidades. Elas constituíam os instrumentos para o sacrifício. Então, antes do sacrifício começar, o sacerdote orientou o rei quanto aos 3 modos. Pode ser que vossa majestade sinta algum arrependimento com relação ao sacrifício planejado. Eu irei perder muita riqueza ou durante o sacrifício. Eu estou perdendo muita riqueza ou depois do sacrifício. Eu perdi muita riqueza. Nesses casos, vossa majestade não deve dar atenção a esse tipo de pensamento. Então, antes do sacrifício começar, o sacerdote dissipou os 10 tipos de receio do rei com relação aos participantes. Majestade, ao sacrifício virão aqueles que matam seres vivos e aqueles que se abstêm de matar seres vivos. Aqueles que matam seres vivos, que assim permaneçam, mas aqueles que se abstêm de matar seres vivos terão um sacrifício bem-sucedido e se regozijarão com isso, e os seus corações estarão em paz. Virão aqueles que tomam o que não lhes é dado e aqueles que se abstêm, aqueles que praticam um comportamento sexual impróprio e aqueles que se abstêm, aqueles que mentem. Aqueles que empregam a linguagem maliciosa, grosseira e frívola, aqueles que são cobiçosos e aqueles que não são, aqueles que têm má vontade e aqueles que não têm, aqueles que têm o entendimento incorreto e aqueles que têm o entendimento correto. Aqueles que têm o entendimento incorreto, que assim permaneçam, mas aqueles que têm o entendimento correto terão um sacrifício bem-sucedido e se regozijarão com isso, e os seus corações estarão em paz. Assim o sacerdote dissipou os 10 tipos de receio do rei com relação aos participantes. Então, enquanto o rei realizava o sacrifício, o sacerdote instruiu, estimulou, motivou e alegrou o coração do rei com relação aos 16 instrumentos. Alguém poderia dizer, o rei Mavigita está fazendo um grande sacrifício, mas ele não convidou os catias, os seus conselheiros e ministros, os brahmanes mais influentes, os ricos chefes de família, mas essas palavras não estariam de acordo com a verdade visto que o rei convidou a todos como assistentes.
Assim o rei deve saber que terá um sacrifício bem-sucedido e regozijar-se com isso, e o seu coração estará em paz. Ou alguém poderia dizer, o rei Mavigita está fazendo um grande sacrifício, mas ele não é bem nascido pelos dois lados, mas essas palavras não estariam de acordo com a verdade. Ou alguém poderia dizer, o sacerdote não é bem nascido, mas essas palavras não estariam de acordo com a verdade. Assim o sacerdote instruiu, estimulou, motivou e alegrou o coração do rei com relação aos 16 instrumentos. Nesse sacrifício, Brahmani, não foram mortos touros, nem bois ou novilhos, nem bodes ou carneiros, nem vários outros tipos de seres vivos, tampouco árvores foram cortadas para os postes de sacrifício, nem o capim foi cortado para o capim de sacrifício, e os escravos, mensageiros e serviçais não realizaram as suas tarefas com os rostos cobertos de lágrimas, incitados pelas ameaças de punição e pelo medo. Mas aqueles que queriam fazer algo, assim fizeram, aqueles que nada queriam fazer, assim fizeram, eles fizeram aquilo que queriam e não aquilo que não queriam. O sacrifício foi feito com manteiga líquida, azeite, manteiga, coalhada, mel e melaço. Então, Brahmani, os catias das cidades e do campo, os conselheiros e ministros, os brahmanes mais influentes e os ricos chefes de família do reino, tendo ganho muita riqueza foram até o rei Mavigita e disseram, nós trouxemos muita riqueza, majestade, por favor aceite. Mas, senhores, eu já acumulei riqueza suficiente, produto de impostos equitativos. Mantenham aquilo que é de vocês e levem algo mais. Dada a recusa do rei, eles se afastaram para conversar, não é correto que levemos esta riqueza de volta para as nossas casas. O rei está fazendo um grande sacrifício. Sigamos o seu exemplo. Então os catias colocaram as suas oferendas do lado leste da cova de sacrifício, os conselheiros e ministros colocaram as suas do lado sul, os brahmanes do lado oeste e os ricos chefes de família do lado norte. E nesse sacrifício não foram mortos touros, nem vários outros tipos de seres vivos, aqueles que queriam fazer algo, assim fizeram, aqueles que nada queriam fazer, assim fizeram. O sacrifício foi feito com manteiga líquida, azeite, manteiga, coalhada, mel e melaço. Desse modo houve a cooperação quádrupla com o rei Mavigita dotado com 8 qualidades pessoais e o sacerdote com 4. O sacrifício foi realizado de 3 modos. Isto, Brahmani, é chamado a celebração de um sacrifício de 3 modos com os seus 16 instrumentos. Quando isso foi dito, os Brahmanes ergueram as vozes em tumulto e disseram, que sacrifício esplêndido! Que modo magnífico de realizar um sacrifício! Mas Kutadanta ficou sentado em silêncio. E os Brahmanes perguntaram por que ele não aprovava as boas palavras do contemplativo Gotama. Ele respondeu, não é que eu não as aprove. Minha cabeça partiria se eu assim não o fizesse. Mas me ocorreu que o contemplativo Gotama não disse, eu ouvi isso ou deve ter sido assim, mas ele diz, naquela época foi assim ou assado. E portanto, senhores, parece-me que naquela época o contemplativo Gotama devia ser o rei Mavigita, o senhor do sacrifício, ou então o sacerdote que celebrou a cerimônia de sacrifício. O venerável Gotama confirma que ele realizou ou fez com que se realizasse esse sacrifício e como consequência disso, com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasceu em uma boa destinação, nos planos celestiais. Eu confirmo, Brahmani. Eu era o sacerdote que celebrou a cerimônia de sacrifício. Venerável Gotama, há algum outro sacrifício que seja mais simples, menos complicado, mais frutífero e benéfico que esse sacrifício de 3 modos com seus 16 instrumentos? Ah, Brahmani. Que sacrifício é esse, venerável Gotama? Brahmani, sempre que as oferendas usuais das famílias são dadas para contemplativos virtuosos, estas se constituem num sacrifício mais frutífero e benéfico que aquele. Qual a razão, venerável Gotama, por que este sacrifício é melhor? Brahmani, nenhum aranha ou aqueles que realizaram o caminho do aranha, irão participar daquele primeiro sacrifício. Por quê? Porque nesses sacrifícios eles testemunham surras e violência e por isso eles não participam. Mas eles irão participar dos sacrifícios nos quais as oferendas usuais das famílias são dadas para contemplativos virtuosos, porque nesse caso não há surras ou violência. Essa é a razão por que esse sacrifício é mais frutífero e benéfico. Mas, venerável Gotama, há algum outro sacrifício que seja mais frutífero e benéfico que esses dois? Ah, Brahmani. Que sacrifício é esse, venerável Gotama? Brahmani, qualquer um que proporcione abrigo para a sanga vinda dos 4 quadrantes, isso se constitui num sacrifício mais frutífero e benéfico. Mas, venerável Gotama, há algum outro sacrifício que seja mais frutífero e benéfico que esses 3? Ah, Brahmani. Que sacrifício é esse, venerável Gotama? Brahmani, qualquer um que com o coração puro busque refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, isso se constitui num sacrifício mais frutífero e benéfico do que qualquer um dos outros 3. Mas, venerável Gotama, há algum outro sacrifício que seja mais frutífero e benéfico que esses 4? Ah, Brahmani. Que sacrifício é esse, venerável Gotama? Brahmani, qualquer um que com o coração puro adote os preceitos de virtude, abster-se de matar seres vivos, de tomar aquilo que não é dado, da conduta sexual imprópria, da mentira e do vinho, álcool e outros embriagantes, isso se constitui num sacrifício mais frutífero e benéfico do que qualquer um dos outros 4. Mas, venerável Gotama, há algum outro sacrifício que seja mais frutífero e benéfico que esses 4? Ah, Brahmani. Que sacrifício é esse, venerável Gotama?
Brahmani, um Tatata surge no mundo, um Aranha, perfeitamente iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de divais e humanos, desperto, sublime. Ele declara, tendo realizado por si próprio com o conhecimento direto este mundo com os seus divais, Maras e Brahmas, esta população com seus contemplativos e Brahmanes, seus príncipes e povo. Ele ensina o Dhamma, com significado e fraseado corretos, que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, e ele revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. Um discípulo segue a vida santa e pratica a virtude, DN 2.41 e 74. Assim um bhikkhu tem a virtude perfeita. Ele alcança os 4 fanas, DN 2.75 e 82. Isso, Brahmani, se constitui num sacrifício mais frutífero e benéfico. Ele realiza vários insights, DN 2.83 e 95, e a destruição das impurezas, DN 2.97. Ele sabe, não há mais nada neste mundo. Isso, Brahmani, se constitui num sacrifício mais simples, menos complicado, mais frutífero e benéfico que todos os outros. E além disso não há nenhum outro sacrifício que seja superior ou mais perfeito. Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos Bhikkhus. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida. E, venerável Gotama, eu libertarei os 700 touros, 700 bois, 700 novilhos, 700 bodes e 700 carneiros. Eu lhes concedo a vida, que eles sejam alimentados com capim fresco, com água fresca para beber e que a brisa fresca os enleve. Então, o abençoado transmitiu o ensino gradual ao Brahmani Kutadanta, isto é, ele falou sobre a generosidade, sobre a virtude, sobre o paraíso, ele explicou o perigo, a degradação e as contaminações dos prazeres sensuais e as vantagens da renúncia. Quando ele percebeu que a mente do Brahmani Kutadanta estava pronta, receptiva, livre de obstáculos, satisfeita, clara, com serena confiança, ele explicou o ensinamento particular dos Budas, o sofrimento, a sua origem, a sua cessação e o caminho. Tal qual um pano limpo, com todas as manchas removidas, irá absorver um corante de modo adequado. Assim também, enquanto o Brahmani Kutadanta estava ali sentado, a visão imaculada do Dhamma surgiu nele. Tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação. Kutadanta, tendo visto o Dhamma, realizado o Dhamma, compreendido o Dhamma, examinado a fundo o Dhamma, superado a dúvida, eliminado a perplexidade, obtido a intrepidez e se tornado independente dos outros na revelação do Mestre, disse, que o venerável Gotama concorde em aceitar a refeição de amanhã junto com a Sangha dos Bhikkhus. E o abençoado concordou em silêncio. Então, sabendo que o abençoado havia concordado, Kutadanta levantou do seu assento, e depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Então, quando havia terminado a noite, ele fez com que se preparasse vários tipos de boa comida no seu lugar de sacrifício e depois fez com que se anunciasse a hora para o abençoado. É hora, Mestre Gotama, a refeição está pronta. Então, ao amanhecer, o abençoado carregando a sua tigela e o manto externo, foi com a Sangha dos Bhikkhus até o lugar de sacrifício de Kutadanta e sentou num assento que havia sido preparado. Então, com as próprias mãos, Kutadanta serviu e satisfez o abençoado e os Bhikkhus com os vários tipos de boa comida. Em seguida, quando o abençoado havia terminado de comer e retirado a mão da sua tigela, Kutadanta sentou a um lado, num assento mais baixo. Então, o abençoado tendo instruído, estimulado, motivado e encorajado Kutadanta com um discurso do Dhamma, levantou do seu assento e partiu.